Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Quase finalizando a série de fotossíntese, hoje falar a respeito das reações de fixação do carbono. Mas você que está chegando agora, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e você que puder, dê a sua colaboração, o link vai estar na descrição aí. Então hoje vou abordar a parte de reações de fixação do carbono, a parte do ciclo de Calvin, a via de três carbonos, né, a Rubisco, que é tão citada no ensino médio, a sua importância, né, o que ela vai fazer ali. Então, sem mais rodeios, vamos lá. Então tá aí, fotossíntese, reações de fixação de carbono. Melhor dizendo, do carbono. Coloquei de carbono, é do carbono. Depois eu vou abordar a parte de PlantaScan. Esse vídeo da PlantaScan vai ser postado amanhã. E o outro depois de amanhã, que é a parte de folhas de sol e folhas de sombra, que não tem muito a ver assim com fotossíntese não, mas é bastante curioso. Então nessa segunda série de reações da fotossíntese, a adenosina trifosfato, que é o ATP, e o NADPH, produzido pelas reações de luz, vão ser usados para fixar e reduzir o carbono e para sintetizar açúcares simples. O carbono está disponível na forma de dióxido de carbono, o famoso e demonizado CO2, para as células que fotossintetizam, é óbvio. Para as algas e cianobactérias, o gás carbônico, o dióxido de carbono, ele vai se encontrar dissolvido na água circundante. Na maioria das plantas, o dióxido de carbono atinge as células fotossintetizantes através de aberturas especiais. Já foi abordado aqui, você que não assistiu, eu vou colocar na descrição também. São os estomatozinhos nas folhas e caules verdes. Certo? Perfeito? Eu já demonstrei isso aqui. Então o que vai acontecer? Em muitas espécies de vegetais, essa redução de carbono ocorre exclusivamente no estroma do cloroplasto, por meio de uma série de reações frequentemente chamadas de ciclo de Calvin. Por que esse nome? Justamente uma denominação em homenagem ao descobridor, o Melvin Calvin, que recebeu o prêmio Nobel em 1961 por seu trabalho vamos dizer assim, na elucidação da via. O ciclo de Calvin é análogo a outros ciclos metabólicos, pelo fato de que ao final de cada volta no ciclo, o composto inicial é regenerado. O composto inicial ou final no ciclo dessa via de Calvin é o açúcar de 5 carbonos com 2 grupos de fosfato, conhecido como a ribulose 1,5-bifosfato, que é a RUBP, a chamada justamente conhecida frequentemente como a Rubisco. Eu vou demonstrar para vocês aqui. Vamos seguir aqui a apresentação. Então, isso daí é justamente a imagem, né, do livro do Raven, Biologia Vegetal, considerada a Bíblia da Botânica, junto com a organografia do Joly. Então, é justamente o primeiro estágio do ciclo de Calvin. Então, ele expôs o quê? Ele expôs brevemente, não vou entrar nessa parte química, pode falar, está complicado. O que ele expôs? Ele expôs brevemente uma alga fotossintetizante ou dióxido de carbono radioativo. Eles mataram, então, as células da folha, fervendo em álcool, e separaram por vários compostos contendo o CO2. Mas no caso aí é o CO2, no caso desse CO2 é o dióxido de carbono radioativo. Por intermédio de uma
cromatografia bidimensional. Uma técnica, certo? Em papel. Então encontraram que vários intermediários tornaram-se marcados radioativamente. Deduziram então que o carbono radioativo está covalentemente ligado à molécula de ribulose 1,5 bifosfato, que é justamente a rubisco. A rubisco é uma enzima. Eu vou abordar ela aqui. Uma enzima catalisadora, certo? Catalisadora. Os compostos de 6 carbonos resultantes foram então imediatamente clivados para formar duas moléculas de 3-fosfoglicerato, que é o PGA, e o átomo de carbono radioativo, indicado aqui em laranja, na imagem, aparece em uma das duas moléculas de PGA. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O ciclo de Calvin ele ocorre em 3 estágios. 3 estágios. O primeiro vai se iniciar quando o dióxido de carbono entra no ciclo e é enzimaticamente combinado ou fixado, que é a ligação covalente a RUBIP. A RUBIP é rubisco. Então, vou falar rubisco. Chamada rubisco carboxilase oxigenase. O que vai acontecer aqui? O composto resultante de 6 carbonos possui ligações enzimáticas estáveis e é imediatamente hidrolisado para gerar duas moléculas de 3-fosfoglicerato ou ácido 3-fosfoglicérico, que é o PGA, que é o que está demonstrado também na imagem que vocês estão vendo aí, essa imagem aí. Cada molécula de PGA, primeiro produto detectável do ciclo de Calvin, vai conter esses 3 átomos de carbono. Portanto, o ciclo de Calvin é também conhecido como a via C3. Então, a rubisco, que é a RUBIP, carboxilase oxigenase, é a enzima que vai catalisar essa reação inicial crucial. A atividade enzimática de oxigenase é discutida, assim, vamos dizer, posteriormente a isso daí. Mas vamos nos focar nessa via. A rubisco é, sem dúvida, a enzima mais abundante mundialmente. Estima-se que sua concentração possa estar acima de 40% do total de proteínas solúveis presentes na maioria das folhas. No segundo estágio desse ciclo, 3-fosfoglicerato vai ser reduzido a gliceraldeídio 3-fosfato ou 3-fosfogliceraldeídio, que é o pigal, que é isso daqui, ó. É essa reação aí. Correto? O que vai acontecer aí? Justamente, nesse segundo estágio do ciclo de Calvin, que vai envolver a conversão de 3-fosfoglicerato a gliceraldeídio 3-fosfato, em 2 passos. Então, aqui na letra A, aqui são um pouco embaçadas, no primeiro passo da sequência, a enzima 3-fosfoglicerato quinase, no estroma do vegetal ali, vai catalisar a transferência de fosfato do ATP ou PGA, produzindo 1,3 bisfosfoglicerato. O bifosfoglicerato. E na letra B aí, ele está demonstrando o seguinte, que no segundo passo, o NADPH, ele vai doar os elétrons na redução catalisada pela gliceraldeídio, 3-fosfo-desidrogenase, produzindo o pigal. Além do seu papel como um intermediário na fixação do CO2, o pigal possui vários destinos na célula vegetal. Ela pode ser oxidada via glicólise para a produção de energia ou ser usada na síntese de hexoses. No terceiro estágio desse ciclo, 5 das 6 moléculas de gliceraldeídio 3-fosfato são usadas para regenerar 3 moléculas de ribulose 1,5 bifosfato, que é o composto inicial. Então, vai acontecer justamente isso daqui, nesse esqueminha. Esse esqueminha aí. O que vai acontecer? Assim como em toda a via metabólica, cada passo do ciclo de Calvin é catalisada por uma enzima específica, a cada volta completa do ciclo, uma molécula de dióxido de carbono entra e é reduzida, e uma molécula de rubisco vai ser regenerada. 3 voltas do ciclo, com a introdução de 3 átomos de carbono, são necessários para produzir uma molécula de gliceraldeídio 3-fosfato, que é justamente a forma fosforilada do C3H6O3, na segunda equação. A equação completa para a produção de uma molécula de gliceraldeídio 3-fosfato é justamente
3 moléculas de CO2, mais 9 de ATP, mais 6 NADPH, mais 6 hidrogênios, que vai dar o gliceraldeídio, 3-fosfato, mais 9 ADP, adenosina de fosfato, mais 8 PI, mais 6 NADP+, mais 3 moléculas de água. Então, é muito claro que quando a gente observa novamente que o ciclo de Calvin requer mais ATP que o NADPH, mostrando, portanto, a necessidade do ATP gerado pela fotofosforilação cíclica, né, que é o produto imediato do ciclo, vai ser o gliceraldeídio 3-fosfato, a molécula primária transportada do cloroplasto para o citossol da célula, e essa mesma triose fosfato, né, triose é justamente o açúcar de 3 carbonos, é formada quando a molécula de frutose 1,6 bifosfato vai ser clivada na quarta etapa da glicólise e é interconversível com outra triose fosfato de hidroxiacetona fosfato. Então, o que vai acontecer aí? Utilizando a energia fornecida pela hidrólise de ligações fosfato, os primeiros 4 passos da glicólise podem ser revertidos para formar a glicose a partir de gliceraldeídio 3-fosfato. Então, por isso que lá no ensino médio é muito comum de falar assim, a maior parte do carbono fixado vai ser convertida a sacarose ou amido. Está correto, perfeito. Então, isso também já foi mencionado, que creio eu, aqui na série. Então, embora a glicose seja normalmente representada como o carboidrato do produto final da fotossíntese, nas equações simplificadas, aí é que está o X da questão. Então, ele está demonstrando justamente o segundo estágio do ciclo de Calvin. Mas vamos nos focar nisso daqui. Então, o que acontece? Normalmente, representa como carboidrato produto final da fotossíntese, né, nas equações simplificadas. Na realidade, pouca glicose livre é produzida nas células fotossintetizantes. A maior parte do carbono fixado vai ser convertido em sacarose. Olha só. Né? Então, aquilo que... professor, então aquilo que a gente aprende tá errado? Sim. Sim. Principalmente quando jogam isso daí no ensino fundamental. Em grande parte no ensino médio, ensino até o correto. Em grande parte. Principal forma de transporte dos açúcares ou em amido, principal forma de estocagem de carboidrato nas plantas. Então, grande parte do gliceraldeídio 3-fosfato produzido pelo ciclo de vai ser exportado para o citossol, onde por meio de uma série de reações vai ser convertido em sacarose. A maior parte do gliceraldeídio 3-fosfato permanece nos cloroplastos, vai ser convertida a amido, o qual vai ser estocado temporariamente durante o período luminoso, como grãos de amido no estroma. Então, à noite, a sacarose é produzida a partir do amido e exportada da folha, através de feixes vasculares para as outras partes da planta. Então, o que vai acontecer? Continuando, a fotorrespiração vai ocorrer quando a rubisco utiliza o oxigênio ao invés do gás carbônico. Então, na presença de grandes quantidades de CO2, a enzima rubisco vai catalisar a carboxilação da ribulase 1,5 bifosfato, com alta eficiência. Sob tais condições, a eficiência termodinâmica para o ciclo de Calvin é próxima a 90%, e a eficiência termodinâmica final para a fotossíntese é de aproximadamente 33%. Lembrando que a maior parte da energia luminosa é perdida na produção de ATP e NADPH, pelas reações luminosas. Então, o que vai acontecer? A rubisco não é exclusivamente específica para o CO2 como substrato. O oxigênio compete com o CO2 pelo sítio ativo. E a rubisco vai catalisar a condensação de oxigênio com o RUBIP para formar uma molécula de 3-fosfoglicerato e uma de fosfoglicolato. Esta atividade de oxigenase da enzima é refletida em seu nome, RUBIP carboxilase oxigenase. Nenhum carbono é fixado durante esta reação, e a energia precisa ser gasta para restaurar os carbonos do fosfoglicolato, que não é um metabólito útil.
A via de recuperação é longa. Vão utilizar 3 organelas celulares: o cloroplasto, o perixossomo e a mitocôndria. Tá certo? Quem já concluiu o ensino médio ou tá cursando essa parte, vai se lembrar disso daí. A via envolve, em parte, a conversão de 2 moléculas de fosfoglicolato a uma molécula do aminoácido serina, ao qual também tem 3 carbonos, e uma molécula de CO2. A atividade de oxigenase da rubisco, combinada com a via de restauração, consome oxigênio e libera gás carbônico, um processo chamado de fotorrespiração. Contrariamente à respiração mitocondrial, frequentemente chamada, né, de respiração no escuro, para distinguir a fotorrespiração, ocorre somente na luz, a fotorrespiração, nesse caso, é um processo de desperdício, não produzindo nem ATP nem NADPH. Em algumas plantas, até 50% do carbono fixado na fotossíntese pode ser reoxidado a dióxido de carbono durante a fotorrespiração. Aparentemente, a evolução da rubisco selecionou um sítio ativo que não é capaz de discriminar entre gás carbônico e oxigênio. Talvez porque uma parte dessa evolução ocorreu antes do oxigênio ser um importante componente na atmosfera. Então, essa condensação do oxigênio com a RUBIP ocorre coincidentemente com a fixação de CO2 sob as condições atmosféricas atuais, com uma molécula atmosférica, né? Com essa molécula na atmosfera consistindo em 21% de oxigênio e cerca de 0,038 ou 380 partes por milhão, dependendo da literatura. Hoje diz que está em 410, 420 partes de CO2. Além disso, o que vai acontecer? As condições que podem alterar a razão entre CO2 e oxigênio, a favor de oxigênio, e portanto acentuar a fotorrespiração, são bastante comuns. O dióxido de carbono não está continuamente disponível para as células fotossintetizantes da planta. Isso já foi falado. O CO2 ele penetra pela folha através dos estômatos, poros especializados que se abrem e fecham, dependendo, dentre outros fatores, de estresse hídrico. Então, quando a planta está exposta ao calor ou a condições de seca, ela fecha os seus estômatos para economizar água. Isto promove a interrupção do fornecimento de dióxido de carbono e a produção de oxigênio pela fotossíntese. O dióxido de carbono resultante e a alta concentração de oxigênio favorece a fotorrespiração. Também, quando as plantas estão crescendo bastante próximas uma das outras, o ar ao redor das folhas pode estar bastante parado, diminuindo as trocas gasosas entre o meio ambiente e a atmosfera. Nessas condições, a concentração de dióxido de carbono no ar próximo das folhas pode diminuir rapidamente para níveis muito baixos devido à atividade de fotossíntese da planta, até mesmo se os estômatos estiverem abertos. O gradiente de concentração entre o lado de fora da folha e o lado de dentro pode ser tão pequeno que pouco CO2 difunde-se para dentro da folha. Enquanto isso, o oxigênio acumula-se, favorecendo a fotorrespiração e reduzindo muito a eficiência da fotossíntese das plantas. Essa parte aqui, eu até selecionei, é óbvio que eu não vou pedir para a senhorita Greta Thunberg entender o que eu acabei de falar aqui. Isso é parte de fisiologia vegetal. Parte de fisiologia vegetal. Mas tem certos pesquisadores aqui no país que adoram aparecer na televisão. Aliás, hoje eu fui no Museu do Amanhã, depois eu vou postar também um vídeo, uma crítica a respeito disso. O lugar para abordar sensacionalismo. Olha, é preferível fechar até o museu, porque não vai ter o amanhã. Porque basta você entrar, logo na entrada ali já tem um vídeo assustador. Eu avisei aquele vídeo, eu avisei. Avisaram tanto que não aconteceu nada, né? Mas enfim. Continuando. Então isso daqui está demonstrando justamente essas partes fisiológicas, você vê. O que acontece quando tem muito CO2 no ar, o que acontece quando tem muito oxigênio, como as plantas, como os vegetais vão responder a isso. Tá certo? Perfeito? Então,
Deixa eu abrir aqui essa imagem. Então, aí, vocês estão vendo o cloroplasto, um perixossomo e a mitocôndria. Cloroplasta, perixossomo e a mitocôndria. Então, justamente, o que está sendo demonstrado nessa querida e bela imagem? Justamente, está demonstrando a via pela qual o fosfoglicolato, formado durante a fotorrespiração, é recuperado pela conversão em serina. E então há 3-fosfoglicerato, que é o PGA, que é suprido no ciclo de Calvin. Então você tem a reação 1, a reação 2 e 3, a reação 4, 5 e 6 e a 7. Tá certo? Que eu acabei já de narrar aqui. O que vai acontecer? O oxigênio aí, ele é consumido em 2 pontos na via da fotorrespiração. Uma vez no cloroplasto, atividade oxigenase da rubisco, e a outra no perixossomo, que é a oxidação de glicolato a glioxalato. Então o que vai acontecer? O CO2, o gás carbônico, ele é liberado em um ponto na mitocôndria, condensação de 2 moléculas de glicina para formar uma molécula de serina. Olha só. Então, não adianta falar, plante árvore, plante árvore, plante árvore. Parece que a árvore é uma máquina movida a, vamos dizer assim, qual era o nome daquilo? Tipo uma manivela, tipo um dínamo, né? Ou a bateria, ou a botões, correto? Que não é isso. Não é isso. Estou explicando aqui nessa série toda, de uma maneira geral, como ocorre a fotossíntese. Então não vai estar 24 horas lá, fotossíntese, 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 fotossíntese. Não vai. Esse é o problema. Esse é o problema. Essa palhaçada, a planta faz fotossíntese de dia. Gente, isso até hoje tem isso. A planta faz fotossíntese de dia e respira à noite. Não. A planta respira o dia inteiro. Senão ela morre. É um ser vivo, ela libera CO2 também. Então tem que tomar cuidado com certas coisinhas. Por exemplo, o ciclo de Calvin não vai ser a única via utilizada nas reações de fixação do carbono. Tem certas plantas que o primeiro produto detectável da fixação do carbono não é uma molécula de 3 carbonos, o 3-fosfoglicerato, mas uma com 4 carbonos, que é justamente o oxaloacetato, que é também um intermediário no ciclo de Krebs. Todo mundo já ouviu falar no oxaloacetato? Isso no médio é abordado. Então, as plantas que podem empregar esta via C4, juntamente com o ciclo de Calvin, são comumente chamadas de plantas C4. Ah, professor, daí vem o que o senhor falou, plantas C4 e plantas C3? Sim. Plantas C4 devido aos 4 carbonos. Diferentemente para distinguir das plantas C3, que utilizam somente o ciclo de Calvin. Então, a via C4 também é denominada via de Hersh-Slack, depois que M.D. Hatt e C.R. Slack, 2 fisiologistas de plantas australianos, tiveram papéis fundamentais na elucidação desse mecanismo. Então, o oxaloacetato é formado quando o dióxido de carbono é fixado ao fosfenol piruvato, que é o PEP, numa reação catalisada pela enzima PEP carboxilase. O ASE vem de quebra, para quem não sabe, que é encontrado no citosol das células do mesófilo das plantas C4. Olha que legal. Olha que legal. Já vou demonstrar a imagem. Acho que eu tenho a imagem aqui. É justamente essa reação que vocês estão vendo aí. O oxaloacetato é então reduzido a malato, convertido com a adição de um grupo amino, ao aminoácido aspartato no cloroplasto da mesma célula. Então, esses espaços que utilizam o gás carbônico dos espaços intercelulares adjacentes
ocorrem nas células do mesófilo. O próximo passo é extremamente surpreendente. O malato, ou aspartato, dependendo da espécie do vegetal, vai mover-se das células do mesófilo para as células da bainha do feixe, que estão envolvendo o tecido vascular da folha, onde é descarboxilado para produzir CO2 e piruvato. O CO2, então, ele vai entrar no ciclo de Calvin através da reação com a RUBP para formar o PGA. Enquanto isso, o piruvato retorna ao mesófilo da célula, onde reage com a ATP, que é a adenosina trifosfato, para regenerar PEP. Olha só. Portanto, a anatomia das folhas das plantas C4 estabelece uma separação espacial entre a via C4 e o ciclo de Calvin, que ocorre nos dois tipos de célula. As duas enzimas primárias de carboxilação da fotossíntese utilizam diferentes formas da molécula de dióxido de carbono como substrato. A rubisco utiliza o gás carbônico, enquanto a PEP carboxilase utiliza a forma hidratada do dióxido de carbono, que é o íon bicarbonato, o HCO3-, como substrato. A PEP carboxilase possui uma alta afinidade para o bicarbonato. Portanto, ela opera muito eficientemente, até mesmo quando a concentração de seu substrato é muito baixa. Tipicamente, as folhas das plantas C4 são caracterizadas pelo arranjo ordenado das células do mesófilo envolvendo uma camada de grandes células de bainha do feixe, sendo que as duas juntas formam camadas concêntricas que circundam os feixes vasculares. Deixa eu demonstrar para vocês aqui. Que é basicamente, mais umzinho aqui, é basicamente isso daqui. Basicamente isso daqui. Tá? O que vai acontecer aqui? Esse arranjozinho que eu estou demonstrando, parecido a uma coroa, foi denominado de anatomia Kranz. Então, em alemão significa coroa. Em algumas plantas C4, os cloroplastos das células do mesófilo têm grana bem desenvolvidos, enquanto os das células da bainha do feixe têm grana menos desenvolvidos, ou estes podem até estar ausentes. Além disso, quando a fotossíntese está ocorrendo, os cloroplastos das células da bainha do feixe comumente formam grãos de amido mais longos e numerosos do que os cloroplastos do mesófilo. Deixa eu voltar aqui para essa imagem. Para justamente abordar. Então, o que está acontecendo? A fotossíntese geralmente ela é mais eficiente nas plantas C4 que na C3. Por quê? Porque a fixação do carbono, do CO2, em plantas C4 possui um custo energético maior que em C3. Maior. Para cada molécula de CO2 fixada na via C4, uma molécula de PEP precisa ser regenerada ao custo de 2 grupos de fosfato da ATP, que é isso daqui, que está sendo demonstrado aí, nessa imagem aí. Então, o que vai acontecer? Nessa imagem aí, a via de fixação do carbono, por exemplo, aí está sendo demonstrado no caso do milho, uma planta C4. O dióxido de carbono é fixado primeiramente nas células do mesófilo, como oxalacetato, o qual é rapidamente convertido em malato. O malato é então transportado para as células da bainha do feixe, onde o CO2 é liberado para entrar no ciclo de Calvin, finalmente produzindo açúcares e amidos. E o piruvato retorna às células do mesófilo para a regeneração da fosfoenol piruvato, que é justamente a PEP. Portanto, há uma separação espacial entre a via C4, que ocorre nas células do mesófilo, e o ciclo de Calvin, que se localiza nas células da bainha do feixe. Uma curiosidade a ser citada, por exemplo, como resultado das taxas de fotossíntese líquidas, isto é, a taxa de fotossíntese total menos a perda devido à fotorrespiração, o site CO2 Science tem vários estudos a respeito disso, por exemplo, com gramíneas C4, por exemplo, podem ser 2 a 3 vezes maiores que as taxas de gramíneas C3, nas mesmas condições ambientais. Então, resumindo, o ganho em eficiência pela eliminação da fotorrespiração em plantas C4 compensa o maior custo energético apresentado pela via C4.
Então, milho, cana-de-açúcar, são belos exemplos. Gramíneas C4, como trigo, centeio, aveia, arroz, né? Que são exemplos de gramíneas, no caso C3. Então, as plantas C4 evoluíram. Primariamente nos trópicos, estão especialmente adaptadas a altas intensidades luminosas, altas temperaturas, secas. Então, quando fala assim, as plantas vão morrer por causa de altas temperaturas, secas, em primeiro lugar que você tem que conhecer a faixa ótima de temperatura desse organismo antes de falar besteira, né? Já começa e encerra por aí. Então, além disso, outra curiosidade, nós podemos citar a rubisco. Plantas C4 têm 3 a 6 vezes menos rubisco que C3. E todo o conteúdo de nitrogênio foliar de plantas C4 é menor do que C3. Portanto, as plantas C4 são capazes de utilizar o nitrogênio mais eficientemente que as C3. Não é? Um exemplo familiar da capacidade competitiva de plantas C4 pode ser verificado no verão. O verão que os aximentistas adoram, não é? Quando vocês têm aqueles orgasmos múltiplos, não é? Na maior parte dos Estados Unidos, os gramados são constituídos principalmente de gramíneas C3, tais como o capim do campo, o capim panastro. Então, na medida em que os dias de verão tornam-se mais quentes e secos, estas gramíneas, de coloração verde escura, são frequentemente dominadas por outra gramínea de crescimento rápido, que é o capim colchão, que desfigura a estrutura dos gramados, uma vez que suas plantas com folhas largas e amareladas substituem lentamente as primeiras. Esta gramínea, chamada de Digitaria sanguinalis, como era esperado, é uma planta C4. Bastante curioso, não é? Já que os cientistas estão precisando de uma aulinha. Mas vamos continuar aqui. Ela está com 16 anos, a senhorita Greta. Aliás, não é só ela não. O pessoal todo que foi para a marcha lá precisa ter mais aulinhas no mundo todo. Novamente, não falo só do Brasil, não. Bom, atualmente, todas essas plantas conhecidas que utilizam a fotossíntese C4 são plantas com flores angiospermas, incluindo pelo menos 19 famílias, das quais 3 são monocotiledôneas e 16 são eudicotiledôneas. Contudo, não se encontrou ainda nenhuma família que contenha apenas espécies C4. Essa via, sem sombra de dúvida, surgiu independentemente, muitas vezes no decorrer da evolução. Em vários gêneros foram descobertas espécies com características de fotossíntese intermediárias, né, entre C3 e C4. Essas espécies são então chamadas de plantas C3 e C4 intermediárias, as quais se caracterizam pela anatomia foliar Grains, com supressão parcial da fotorrespiração e uma reduzida sensibilidade ao oxigênio, sendo consideradas por alguns pesquisadores como evidência de um passo da evolução da via C4, proveniente de ancestrais C3. Ainda coloquei a evolução aqui. A parte mais curiosa vai vir depois. Vem agora. Ou melhor, no próximo vídeo de fotossíntese. Que eu vou abordar a parte de plantas CAN, que são justamente as crassuláceas. E fica a pergunta: fotossíntese no escuro, se lembra? Se lembra? Mas aí é o próximo vídeo, tá certo? Não deixe de compartilhar, de comentar e de se inscrever, certo? Então fico por aqui. Até o próximo, penúltimo vídeo da série Fotossíntese com as plantas com metabolismo ácido das crassuláceas
podem fixar CO2 no escuro? Forte abraço, fique na paz.